E aí, primeiro ano, tudo bem, pessoal? Voltei com vocês, não é? Para a gente trabalhar aqui a continuação da nossa aula 25 e 26. Lembram-se que eu prometi para vocês na nossa última aula, no dia 11, que nós teríamos uma segunda aula sobre esse conteúdo, só que com resolução de exercícios. Tá bom? Lógico, nós vamos ter que trabalhar aqui o nosso princípio fundamental da dinâmica, tá? Bom, professor, como? Vocês devem ter lembrado, ou vocês devem se recordar, que nós trabalhamos na nossa última aula as 3 leis de Newton, tá? As leis da dinâmica. Você pode perceber que nós trabalhamos a lei da inércia, trabalhamos a segunda lei, que é da força resultante, e trabalhamos a terceira lei, que é da ação e reação, tá? O que nos importa hoje, o mais importante dessa aula, é a nossa segunda lei, que é o princípio fundamental, tá bom? Ou melhor, ele fala sobre as forças resultantes aplicadas sobre um corpo. Lógico, todo corpo, ele contém uma determinada quantidade de forças, mesmo estando em repouso, né? Mesmo estando em repouso, ou numa suposta inércia. Se ele está numa inércia, não significa que não existe força sobre ele. Existem forças, só que essas forças se anulam, tá? Gerando uma força resultante igual a zero, tá bom? Nesse caso aqui, eu coloquei para vocês algumas questões, a primeira, a segunda e a terceira, da nossa apostila, lá na página 166, tá bom? Página 166. Vai ser muito importante para a gente fixar esse conteúdo. Por quê, professor? Porque, na verdade, se você conseguir entender que a força resultante, ou a segunda lei de Newton, que fala que a somatória das forças resultantes, ou melhor, a somatória das forças sobre um corpo gera uma força resultante, ou melhor, uma força F1, uma força F2 e mais uma força F3 e assim por diante. Isso gera o quê? Isso gera uma força resultante. Isso aqui é a mesma coisa que o produto da massa do corpo multiplicado pela aceleração que ele vai adquirir, ok? Então você pode perceber que esse aqui é o princípio fundamental. Ele se aplica a praticamente todos os casos. O cálculo que você vai aplicar essa fórmula aqui, ou qualquer tipo de cálculo que tenha algum tipo de força, você vai ter que utilizar essa equação. Ela é muito utilizada, tá? Bom, o nosso contexto aqui, ele vai trabalhar sobre esse elemento, tá bom? Lógico, entendam, isso aqui são grandezas vetoriais, você pode perceber que tem um vetorzinho aqui em cima, ó, da força resultante. Então, significa o quê? Que ela vai indicar uma intensidade, tá bom? Aqui nós temos uma intensidade, uma direção e um sentido, ok? As forças são grandezas vetoriais, então elas indicam essas 3 características, tá? Elas possuem essas 3 características. A sua intensidade, que é o seu valor, tudo calculado em newtons. A direção, lógico, a direção, ela é horizontal ou vertical, tá bom? E nós temos o sentido, se é para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, tá? Você pode dizer que o sentido para a saída ou para a porta. Por quê, professor? Porque é o sentido do movimento, para onde ele está indo, tá? Bom, a primeira questão fala o seguinte, eu vou enunciar para vocês aqui. Se o símbolo F tem significado diferente do símbolo F, lógico, tem significado diferente esse símbolo aqui, o F e o F vetorial, né? Lógico, tem alguma diferença? Tem. Qual é a diferença? Aqui nós temos uma grandeza escalar, aqui nós temos uma grandeza vetorial, tá bom? Aí fala o seguinte, analogamente, F mais G. F mais G tem significado diferente de F mais G, ou melhor, o F e o G vetorial é diferente do F e do G, não é? É não vetorial, tá bom? No caso, o escalar. Tem significado diferente. Se, por exemplo, o F é igual a 3 newtons e o G é igual a 4 newtons, então F mais G é igual a 7 newtons, né? Uma somatória lógica. Mas se F mais G não tem necessariamente a intensidade de 7 newtons,
Para entender essa diferença, determine a resultante entre as forças F e G vetorial nos seguintes casos. Na letra A, aqui nós temos elementos vetoriais, então vai ter uma direção e um sentido. Não é só o resultado, mas também a direção e o sentido, tá bom? Nesse caso aqui, você vai ter um desenho quadriculado aí na sua apostila, né? Aí ele fala o seguinte: F e G vetorial tem a mesma direção e sentido. Então significa o quê? Que esses dois vetores, o F, que é o menorzinho, e o G, que é o maior, você pode perceber que eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Por exemplo, os dois estão na horizontal e estão para a direita, tá? Então, quem é a resultante? Então, F mais G é igual a 7 newtons, tá bom? Ah, professor, sempre vai ser igual a 7 newtons? Não. Nesse caso aqui, porque tem a mesma direção e o mesmo sentido. Quando tem a mesma direção e o mesmo sentido, lógico, as grandezas vão se somar, tá bom? Bom, letra B fala o seguinte: mesma direção e sentidos contrários, sentido oposto, tá bom? Por exemplo, eu vou supor que o F continua para a direita, a força F continua para a direita com 3 newtons, e a força G, lógico, ela é um pouquinho maior, né? Ela vai ser um pouquinho maior. O G, ele vai ter um valor de 4 newtons, só que para a esquerda, tá bom? Tá aí, eu coloquei ele para a esquerda. Por que para a esquerda, professor? Porque tem sentidos opostos, tá? Então, um vai para a direita e o outro vai para a esquerda. Professor, mas eles têm a mesma direção. Exatamente, eles têm a mesma direção. Os dois estão na horizontal, tá bom? Então, quem seria a resultante? Quem seria a resultante de F mais G? Você pode observar que essa resultante vai ser um pouquinho diferente. Quanto é que vai dar essa resultante? Vai dar 4 menos 3 igual a 1 newton. Professor, por que deu 1 newton aqui? A somatória aqui dá 1 newton e a somatória aqui dá 7. Porque nesse caso aqui, nós temos o quê? Sentidos opostos. Então, vai ter uma que está subtraindo. Tem uma que é positiva e a outra negativa. Tá bom? Bom, a letra C fala o seguinte. Lembrando que esse 1 newton aqui, ele vai sobrar, tá? Para quem? Para o maior ou para o menor? Para o maior, não é? Então, significa que esse 1 newton aqui, ele continua indo o quê? A resultante para a esquerda. Tá bom? Por que para a esquerda, professor? Porque, na verdade, você pode perceber que a força G ela tem a maior intensidade. Então, ela prevalece o sentido dela. Tá bom? F e G têm direções perpendiculares entre si. O que são elementos perpendiculares? Elementos perpendiculares, eles formam um ângulo de 90 graus entre si. Então, nós temos o que aqui? Nós temos esses dois vetores, né? 4 newtons e 3 newtons formando um ângulo de 90 graus. Tá bom? Então, quem seria a nossa resultante aqui? É como eu falei na aula passada para vocês, no finalzinho da aula. A resultante, ela sai daqui, olha. É essa resultante aqui, ó. Ela corta esse ângulo em duas partes iguais, tá bom? Então, aqui nós temos a resultante F mais G, ok? Vai dar quanto? Você vai utilizar quem? Teorema de Pitágoras, tá bom? Aí fica como? Aqui vai dar raiz de 4 ao quadrado. Deixa eu apagar essa raiz aqui. Pronto. Raiz de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, ok? Então, isso aqui vai dar uma raiz. 16 mais 9 fica 25, não é? Então, a nossa resultante aqui é 5 newtons, tá bom? Você pode observar que aconteceu uma somatória e essa resultante aqui ficou um pouquinho maior do que o 4. No caso aqui, ficou um pouquinho maior do que a grandeza G, ou a força G, tá bom? Essa é a somatória dessas duas forças quando elas são o quê? Perpendiculares, tá bom? Você aplica
Teorema de Pitágoras. Na nossa segunda questão, ela tem, na verdade, uma aplicação muito simples, só que você precisa fazer uma leitura, entender o que é horizontal, vertical, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Tem que entender isso. Sentidos opostos tem uma subtração, sentidos iguais tem uma soma, tá? A questão fala o seguinte, vou fazer a leitura. Um corpo de peso 24 newtons está apoiado sobre um plano horizontal e encontra-se sob a ação de uma força horizontal para a direita, de intensidade 14 newtons. Então aqui nós temos uma força que ela vai para a direita e ela tem um valor de 14 newtons. Esse corpo está apoiado sobre uma superfície, tá? E o peso dele também é uma grandeza vetorial, que também é uma força. No caso aqui, o peso dele é para baixo, né? Lógico, ele mantém esse apoio para baixo. Então, o peso dele aqui é igual a 24 newtons, tá bom? Eu estou aplicando uma força de 14 newtons. Como esse objeto está em equilíbrio, apoiado, significa que eu tenho uma força contrária. Essa força contrária aqui eu chamo de normal do plano. Ela também tem a mesma intensidade, 24, tá certo? Então, se aqui é 24, aqui também é 24, porque existe o equilíbrio. As duas se anulam, porque têm sentidos opostos, tá bom? Então, a força resultante aqui na vertical é 0, tá bom? Na horizontal ele foi puxado. A questão continua falando. Fala o seguinte. Sabe-se que o atrito entre o corpo e o apoio tem intensidade de 10 newtons e que a resultante das forças que agem sobre o corpo é horizontal. Lógico, na vertical aqui esses dois vão se anular, né? A normal e o peso. Então, a resultante das forças que agem sobre o corpo, olha, eu tenho uma força, eu chamo de força de atrito, que é uma força de resistência. Geralmente, quando você puxa um objeto, empurra um objeto sobre uma superfície, você pode perceber que ele fica meio pesado, porque tem uma força resistente que está no solo, a gente chama de força de atrito, tá? É o atrito do solo. Então, nós temos aqui uma força de atrito com intensidade 10 newtons. Bom, a força contrária, a força aqui, olha, de 14. Então, também elas têm sentidos opostos. Como na vertical, essas duas forças elas se anulam, então o que vai acontecer? Eu só vou ter uma resultante na horizontal. Então a minha força resultante, olha aqui, ó. Agora sim, minha força resultante vai ser quem? Minha força resultante vai ser 14 menos 10. No caso vai dar 4 newtons. E olha o que você tem que perceber. Esse objeto aqui, ele vai andar para frente ou para trás? Para a direita ou para a esquerda? Lógico, ele vai ter direção horizontal e o sentido para direita, tá? Para direita. Direção horizontal, sentido para direita, ok? Vamos fazer a leitura aqui das alternativas? Ó, letra A, tem intensidade 4 newtons, direção horizontal e sentido para a direita. Pronto, a letra A já é a resposta correta, não é? Então, a letra A é a nossa resposta correta. Você pode observar que a letra B, C e D, elas estão erradas, porque cada uma dá um valor diferente do nosso resultado. E a letra E fala que é nula. Aqui só fica nulo na vertical. Na horizontal, sobra 4 newtons para a direita. Tá bom? Ou melhor, o indivíduo puxou com 14, mas ele só conseguiu movimentar o bloquinho com 4 newtons. Por quê? Porque o chão aqui, a superfície, atrapalhou, tirou 10 newtons. Tá bom? Bom, continuando, nós vamos agora para a terceira questão. Tá? A terceira questão também, ela já é um conjunto de forças, tá certo? E pelo enunciado aqui, ele vai te pedir aqui a força do fio 3. Lógico, eu tenho um peso aqui e tenho outros dois segurando por duas polias, ou melhor, esse peso aqui está sendo equilibrado por esses outros dois pesos, tá bom? Que eu vou chamar de peso 1, peso 2. O peso 3 está sendo equilibrado, ou melhor, ele não está descendo porque tem esses dois pezinhos aqui equilibrando ele, tá certo?
A questão fala o seguinte: no sistema esquematizado da figura a seguir, há 3 fios presos a um anel. Ao fio 1 está pendurado um corpo de peso 8 newtons. Então, esse indivíduozinho aqui ele pesa 8 newtons, tá bom? E o fio 2, que forma um ângulo de 90 graus com o fio 1, está pendurado um corpo de 6 newtons. Então, aqui nós temos um corpo de 6 newtons, tá bom? Ao fio 3 está pendurado um corpo de peso P. Eu não sei que peso é esse, né? Peso P. Olha, esse corpo aqui ele está tentando descer. Então, o peso dele faz uma força para baixo, tá? Assim como esse peso aqui, olha. Então, a força que eu quero calcular, a direção dela é vertical para baixo, né? Que é o peso desse bloquinho, tá bom? Aí a questão fala o seguinte: sabendo que o sistema está em equilíbrio, qual a intensidade do peso do corpo pendurado pelo fio, né? Qual o valor da força F? Para ficar melhor, vou colocar um pezinho aqui. Eu vou chamar de peso, tá bom? Quem é o peso desse corpo? Olha como é interessante. Nós temos aqui 2 forças. Essas 2 forças formam um ângulo de 90 graus. Então, por exemplo, eu tenho uma força aqui e uma força aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus. Essa força aqui é de 8 newtons, essa força aqui ela é de 6 newtons. Como elas são perpendiculares, essas 2 forças, a resultante, quem é a resultante? A resultante você vai aplicar o quê? Teorema de Pitágoras, não é? Porque as duas formam um ângulo de 90 graus, tá bom? Então, esse peso aqui é a nossa força resultante, porque é ela que está equilibrando esses 2 pezinhos. Por exemplo, esse 5 aqui, esses 5 newtons, se eu puxar o objeto aqui com 5 newtons, ele vai equilibrar o 4 e o 3, né? Poxa, professor, como? Aqui vai dar 7. Então, quer dizer que 5 newtons consegue segurar o 4 e o 3? Consegue, porque elas estão formando um ângulo de 90 graus. Então, também, como aqui elas estão formando um ângulo de 90 graus, a força que eu vou calcular aqui, ela vai equilibrar o 6 e o 8, que é a força resultante. Então, quem é ela? Você vai aplicar o teorema de Pitágoras, tá bom? Aí fica 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, tá certo? Isso aqui vai dar o quê? Vai dar a raiz de 100. Você sabe que 64 mais 36 vai dar 100, né? Então, o peso desse bloquinho aqui é 10 newtons, tá? É o valor da nossa força resultante. Alternativa aqui, letra C. Muito simples, não é? Então, você pode perceber que aqui nós aplicamos aqui a nossa primeira, segunda e terceira lei de Newton, tá? Aqui nós temos o equilíbrio, aqui nós calculamos a força resultante, que é a segunda, tá bom? Aqui nós calculamos também a ação e reação. A ação e reação está aqui na nossa segunda questão. Então, se você tiver esses conhecimentos básicos, você consegue resolver esse tipo de questão, tá certo? Na nossa próxima aula também eu já venho com a nossa próxima aula, que é no caso a 27 a 28, já aplicando o princípio da inércia, que é a nossa primeira lei, tá? Ou melhor, trabalhando de forma particular a inércia, que ela é muito importante, tá? Muitos objetos se movimentam gerando uma inércia, que nem sempre é um repouso, tá bom? Então, pessoal, um forte abraço, tá? Resolva as atividades mínimas e complementares da nossa aula 25 e 26. Eu tenho certeza que você não vai sentir dificuldade, tá certo? Eu estarei verificando essas atividades, tá bom? Cuidem-se e um forte abraço. Valeu!